Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Ofertar a vida a Deus é saber olhar para frente, sem medo e sem reservas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Entrega tudo. Mensagem para o dia 26 de março. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não deixastes de assisti-lo em todo tempo e em todo lugar. Sabedoria 19, versículo 22. Filho amado, nesta noite quero pedir-te, entrega-me tudo, tuas alegrias, teus medos, teus fracassos e até aquilo que tu não entendes. Nada é pequeno demais para ser confiado a mim. Não tenhas receio de abrir teu coração. Sou tua mãe e me alegro quando confias em mim, como uma criança confia no colo da mãe. Em mim, teu coração encontra repouso. Entrega e deixa que eu cuide. Enquanto dormes, eu recolho tuas intenções e as levo ao meu filho Jesus. Descansa. Tudo está nas mãos do céu. Palavra-chave de hoje: entrega. É comum a gente dizer, eu entreguei para Deus. Mas não para de falar, né? Não para de reclamar, não para de ficar pensando a respeito. Uma certa porção de nós, por sermos humanos, vai estar sempre pensando, mas o pensamento veio, corta aquilo, pense em outra coisa e repita para você mesmo: eu já entreguei nas mãos de Deus. Aí você vai fazer alguma coisa, vai dar atenção para alguém, aquele pensamento vai voltar e você repete novamente: eu já entreguei nas mãos de Deus. Para não ficar remoendo, como que eu entrego algo na mão de alguém e continuo lá olhando, folheando? Entregou? Não entregou. Então nós temos que reconhecer que muitas vezes nós não entregamos para Deus de verdade. Eu lembro de uma colega que trabalhava comigo, uma professora, ela dizia assim: eu entrego para Deus, mas aí ele demora, eu pego de volta e vou resolver. Será que está deixando Deus ser Deus? Será que está amando a Deus sobre todas as coisas? Quando nós não respeitamos o senhorio de Deus, quando nós não entendemos e colocamos em prática que Deus sabe todas as coisas e então Ele sabe o momento oportuno de fazer as coisas na nossa vida, de colocar um fim a uma aprovação, colocar um fim a uma tribulação, realizar ou abrir as portas para que um projeto nosso se desenrole. Deus sabe o melhor tempo. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser professora. Então, é óbvio, eu tinha que estudar para ter um diploma na mão, um certificado que me capacitasse a dar aula. Mas também, na época de abertura de concurso, eu tinha que ir lá fazer inscrição, ou mesmo um PSS que fosse. Então, eu tenho muito a fazer, tem muita coisa que cabe a mim.
Só que determinadas situações nós colocamos na mão de Deus. Eu estudei para ser professora, eu me inscrevi primeiro no magistério, depois na faculdade, prestei o concurso, mas Deus iria abençoar o momento em que eu deveria passar. Quantas vezes as pessoas fazem concurso e não passam nos primeiros lugares, ou não é chamado na primeira chamada? Então, calma, tem coisas que competem a nós, como o estudar, o trabalhar, buscar conhecer, desenvolver em nós virtudes, desejar os dons do Espírito Santo e pedir a Ele, mas tem coisas que só cabe a Deus. O momento certo de determinadas coisas acontecerem na nossa vida, seja começar ou seja terminar, depende de Deus. E nós temos que reconhecer o nosso momento, aliás, a nossa participação. Sabe aquela perguntinha, quem fulano pensa que ele é na ordem, na fila do pão? Então, eu também tenho que saber qual é a minha posição nessa fila do pão, né? Entendendo que é Deus quem abençoa, é Deus quem escolhe o momento oportuno, não sou eu. Eu vou fazer o que me compete, mas eu preciso esperar que Deus faça o que é da parte dele. E nós que estamos nessa linda escola com Maria, que queremos aprender com ela, porque sim, ela foi a melhor discípula de Jesus. Ela esteve com Jesus enquanto ninguém nem sabia que ele já estava aqui. Então, a intimidade dela com Jesus é infinitamente maior do que a nossa. Ela entende muito mais do que nós o que é fazer a vontade de Deus. Quantas vezes a gente consegue verdadeiramente, num rompante, num impulso, abaixar a cabeça e dizer: Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, você que é homem, vai dizer. Na hora de um impulso, na hora de um repente, nós, como assim? Não, não estou entendendo, mas por que eu? Não, por que comigo? Como assim? A gente faz os nossos mini escândalos, né? Nós não temos essa prontidão, essas nossas reações diante do imprevisto, esse nosso impulso, conta muito a respeito de como está a nossa conversão, de como está avançado o nosso processo de santidade. E se você, assim como eu, não recebe bem todas as notícias e novidades, eu tenho um péssimo defeito que eu vou confessar aqui para vocês e tenho pedido muito para Deus para me ajudar a vencer. Eu já consegui controlar a língua em muitos instantes. Deus já de tanto que eu pedi a Deus, coloque um guardião na minha boca, como ensina a palavra de Deus, coloque a palavra ensina, peça um guardião para os seus lábios. Então eu venho pedindo isso a Deus há algum tempo. E sim, com a graça de Deus, esse guardião tem segurado a minha boca em muitas situações. Porém, é o porém que lasca a gente, né? Porém, infelizmente, em muitas situações eu ainda reviro o olho. Quando eu vi, eu já fiz. Falei, ai meu Deus, mas de novo eu fiz isso. Por mais que eu esteja falando aqui sorrindo, mas isso me dói. Isso me pesa. Eu sei que eu estou errada. Eu sei que o meu processo de conversão, o meu processo de santidade ainda está bem pequeno, ainda está bem capenga. Mas precisamos ir reconhecendo, porque veja, é muito fácil eu olhar o defeito dos outros e esquecer dos meus. Então, quando nós olharmos para nós e reconhecermos os nossos defeitos, calma, já é alguma coisa.
já é alguma coisa. O próximo passo é trabalho, é rezar em cima disso, é oferecer a Deus mortificações e penitências, pedindo para que o Espírito Santo te auxilie, me auxilie a combater isso com mais veemência, com mais força, pedir a Deus a luz de um conhecimento para que eu possa ter estratégias para diminuir isso, e assim nós vamos. Mas hoje aqui nós vemos Nossa Senhora nos pedir para entregarmos tudo, sem reservas. Deus Pai deu o seu melhor, que era o Filho Jesus. Deus Pai confiou a Nossa Senhora que trouxesse ao mundo aquele que traria a salvação para todos nós. Há de convir comigo que Deus confiou seu maior tesouro aos cuidados de Nossa Senhora. Então, quem sou eu na fila do pão para não confiar a ela? E a mãe, sendo mãe, ela quer nos ajudar em tudo. Ela quer nos instruir a andar, a caminhar nesse processo de conversão e de santidade. Ela quer nos ensinar a falar, ela quer nos ensinar a rezar, então, porque falando nós estaremos rezando, colocando em palavras, nós estaremos oralizando aquilo que está no nosso coração. E assim, tem muitas coisas na nossa vida que nós não entendemos. A nossa inteligência, por maior que seja, ela é infinitamente menor que a inteligência de Deus. Logo, muitas coisas nós não entendemos. É como se tivesse ali a nossa vida um emaranhado de linhas. Deus sabe qual é o fio que tem que puxar, Deus sabe quando puxar, com que dosagem de força ele vai puxar. Então, Deus sabe de todas as coisas de verdade. E Nossa Senhora foi a melhor discípula de Jesus nessa terra. Então, nós podemos confiar a ela, que nos auxilie, que nos tome pela mão e nos leve até Jesus. E não precisamos ter reservas quanto a isso. Para a mãe, tudo importa. Lembra quando uma criança ainda pequena cai? Ela não precisa ter ralado o joelho, ou como diz meu filho, nem quebrou o osso, mas a mãe vai lá, dá um beijo, coloca a criança de pé, ou como é um costume da família do meu marido, a criança cai e eles falam assim: "Ah, vem aqui que eu te levanto". Também dá certo. A criança vem, enquanto isso, ela já está no processo de cura, porque ela já levantou, já caminhou e já vai perceber também que o machucado não é tudo aquilo. Seja qual for a estratégia, da mãe que corre ou da mãe que diz: "Vem cá que eu te levanto", Nossa Senhora vai saber qual a estratégia em cada momento da nossa vida, que irá nos ajudar com toda certeza, irá nos fazer crescer, porque sim, enquanto o filho é menor, a mãe dá aquele beijinho e fala que já passou e não sei o quê, mas de uma altura em diante ela vai falar: "Ah, mas parece que não foi nada não. Bate aí a mãozinha em cima e pode continuar brincando". Por quê? Porque já é hora de entender que não é hora de ficar cuidando de coisinhas pequenas. A mãe auxilia o filho a crescer. Quando é bebezinho, tanto amamentando quanto dando o leite na mamadeira, coloca na mão da criança, do bebê. Enquanto ele já está ficando maiorzinho, a mãe já influencia esse bebê a segurar a sua própria mamadeira, por exemplo. Na época da introdução alimentar, tem os momentos ali que a mãe vai falar para a criança: toma, segura e leva até na boca, seja a colher ou um pedaço do alimento. Por quê? Tudo isso é influência para que cresça. E Nossa Senhora também vai fazer isso conosco. Ela vai acatar todas as nossas limitações, as nossas
churumelas, os nossos pedidos, as nossas dúvidas, os nossos medos. Ela acata tudo. E com o tempo, ela também vai nos instruindo que para de dar atenção para isso, filho, isso não é importante. Ah, não, não chora não. Eu costumo dizer para o meu filho, tuas lágrimas são preciosas demais, não chore por isso. Claro que teve inúmeros momentos que já aconteceram que eu acolhi meu filho, mas tem os momentos também que a gente já pede para eles, ó, você já é grandinho, você tem que ver que isso daí não é tão importante para você ficar chorando. Vamos ser um pouco mais firmes, vamos ser um pouco mais forte. No caso do meu filho, vamos ser um pouquinho mais homem, cada um com as suas estratégias, não é verdade? São exemplos que eu dou muitas vezes do meu exercício da maternidade. E você com certeza tem os seus. O que eu quero aqui colocar sempre é que a mãe impulsiona de um jeito ou de outro. Por quê? Cada filho também é de um jeito. Tem filho que você tem que falar incessantemente. Tem filhos que eles já são sim um pouco mais ligados, né, nas situações e às vezes um olhar, e não se trata de ser uma mãe má, uma mãe perversa, uma mãe que bate, uma mãe que judia, não. Às vezes a comunicação é muito bem estabelecida a ponto de sim, só um olhar da mãe, a criança já entende e para o que está fazendo ou modifica ali sua rota. Por quê? É entendimento, é conhecimento, né? Já sabe que pelo olhar da mãe, a mãe não gostou, então eu não vou fazer isso daqui. Toda mãe, ela tem isso na essência dela, esse jeito pedagógico de ensinar as coisas. Essa delicadeza, que sim é própria das mulheres, faz com que nós estejamos mais próximos dos nossos filhos e ensinemos. Logo, aprendamos também a nos colocarmos como criança nas mãos de Nossa Senhora, para que ela nos instrua, para que ela nos oriente, nos impulsione, nos estimule a crescer, nos ensine o valor do silêncio, da, da insistência. Confiemos tudo a ela e ela não vai reter para ela. Esse é o grande segredo que, infelizmente, nossos irmãos separados não entendem. Quando nós entregamos algo nas mãos de Nossa Senhora, nós sabemos que ela vai entregar para Jesus. E ele, recebendo das mãos dela, ela já faz até umas orientações a mais, aquelas coisas que a gente não sabe falar. Sabe quando a mulher vai falar com o marido, fala, então, o Joãozinho está precisando disso. Ah, mas ele é tão bonzinho, né? Ele tem se dedicado tanto, ele isso, ele aquilo. É a mesma coisa. Então, eu nem precisava ficar falando isso, porque esses vídeos são para católicos, né? Mas não tenhamos medo de falar com a mãe, porque ela vai falar bem calminha, bem falar e até interceder por nós enquanto isso. Falar, ó, a Adélia está pedindo isso e você sabe, né? Talvez se nesse momento ela recebesse, ela mudava isso, mudava aquilo. Isso provavelmente vai servir para ela crescer. A mãe sempre dá um jeitinho e nós sabemos disso, não é verdade? Palavra-chave de hoje, ui, perdi a página. Entrega. Entrega tudo. É dor, é alegria, é sofrimento. Chama a mãe, fala com a mãe. Nós temos uma mãe tão maravilhosa e não podemos desperdiçar isso. Ela quer nos ajudar. O coração dela anseia por isso. Ela é aquela mãe de coração imenso que ama maternar. Confiemos em Nossa Senhora.
Todas as nossas dores, problemas, dificuldades, sonhos, projetos, anseios, dúvidas, caraminholas, sim, as caraminholas também pode entregar para Nossa Senhora, não se preocupe. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama.